Se Liga, o seu podcast sobre energia na potência máxima. Uma iniciativa CPFL Soluções. Olá, vamos para mais um episódio do podcast Se Liga. O bate-papo de hoje vai trazer um tema essencial para o futuro mais sustentável. Vamos falar sobre o cenário de energia renovável no Brasil. Eu sou a Márcia Mantovani, da CPFL Soluções, e a cada 15 dias temos grandes nomes do setor para te contar de forma simples e descontraída como funciona esse setor elétrico, que às vezes é um pouco confuso, difícil, mas não é. A gente está aqui para descomplicar isso. Hoje eu tenho o prazer de trazer duas convidadas representando todo o poder feminino nesse setor, trazendo aí toda essa energia maravilhosa e que eu admiro muito também, não só por ser mulher, mas por estar nesse setor junto com elas, que são grandes referências, inclusive, e estão aqui para trazer para a gente informações super importantes e relevantes que vão fazer vocês entenderem cada vez melhor do que a gente está falando, né? O que é energia renovável e como que isso importa, o que isso traz de benefício para o nosso país. Antes de começar, eu queria te lembrar de seguir a gente na sua plataforma de áudio preferida. Vai lá, se liga com C mudo e segue a gente para receber as notificações de um novo episódio assim que ele sair no ar. Bora começar e vamos falar aqui com as nossas convidadas. Então, eu tô aqui totalmente, tá? Só para ajudar a conduzir, porque eu quero dar voz e espaço para essas duas mulheres maravilhosas que estão aqui comigo também. A primeira delas é a Elbia Ganon, diretora-presidente da Associação Brasileira de Energia Eólica e vice-presidente do Conselho Global de Energia Eólica. Elbia, bem-vinda. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Muito obrigada, Márcia. É um prazer estar aqui. E olá, Karen! Olá! Muito é bom quando esse encontro, mesmo virtual, mas é muito bom. Gente, a Elbia é PhD em Economia, atua há mais de 20 anos no setor de energia, acumulando experiências em todos os órgãos aí, CCE, Ministério de Minas e Energia, Ministério da Fazenda e ANEEL. Atualmente ela está à frente da Abeólica, como já falamos aqui. Ela é acadêmica, tem livros, artigos, dá uma procuradinha aí que eu tenho certeza que você vai achar muita coisa legal que ela traz para a gente. Além de tudo, uma coisa recente aí, está fundando a plataforma, é cofundadora da plataforma de energia da transformação. Muito interessante, Elbia, a gente vai falar disso logo mais. Do outro lado aqui, temos a Karen Lucchesi, é a nossa vice-presidente de operações de mercado, trabalha aqui na CPFL. Karen, bem-vinda, muito obrigada por estar aqui comigo também. Obrigada pelo convite, muito bacana a gente poder bater esse papo aqui, ter a Elbia aqui com a gente. Obrigada, Elbia, por ter aceito o convite, e é sempre uma delícia a gente poder conversar. Vamos ver como é que vai ser esse bate-papo virtual hoje. Eu tenho certeza que vai ser demais, já estou super feliz aqui. A Karen, ela é formada em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de São Carlos, tem MBA em Finanças, também tem uma super experiência aí, fora do Brasil, com especializações, e está à frente aqui da CPFL Soluções, junto com o time do grupo CPFL Energia, conduzindo essas operações de geração, mercado livre, eficiência energética, serviços, tudo com foco para o cliente final, que é super importante aqui para o momento que a gente está vivendo no setor também, né, Karen? Então, vamos lá. Feitas as apresentações, agora todo mundo... elas já se conheciam, né? Então, agora todo mundo vai conhecer vocês também. E vamos começar aqui com o nosso papo. E vou dar voz para a nossa convidada de honra, tá, Karen? Claro. Então, Elbia, eu queria começar com você e que você
contasse para a gente, contextualizasse esse conceito de energia renovável. Quais são os tipos de energia que a gente tem no Brasil? Como que está composta a nossa matriz? Enfim, traz um pouco mais de detalhes sobre esse assunto para a gente. Muito obrigada, Márcia. É um prazer poder conversar sobre energia e sobre energias renováveis. E gostei muito de você pedir o conceito, porque às vezes nós lidamos com as questões de energia no Brasil e como a nossa história já é uma história altamente renovável, a gente nem pensa no conceito. Mas a ideia de energia renovável é aquela energia que você utiliza recursos da natureza e que esses recursos são inesgotáveis, como são os casos das hidrelétricas, das PCHs, a biomassa, a energia solar e também a energia eólica. A matriz elétrica brasileira e também a matriz energética, ela é altamente renovável, justamente pelo fato do Brasil ser um país muito rico em recursos renováveis para a produção de energia. Começou essa história com as hidrelétricas, o Brasil é um dos países que tem a maior quantidade de hidrelétrica na sua matriz, e nós começamos a nossa história do setor já altamente renovável. Na medida que foram aparecendo novas tecnologias, e essas novas tecnologias foram se tornando competitivas, o Brasil passou a investir nessas novas tecnologias, como é o caso da biomassa, as pequenas centrais hidrelétricas, que também são hidrelétricas, mas são tecnologias de menor porte. Depois nós viemos com a energia eólica. Há mais ou menos 15, 16 anos, nós inauguramos o primeiro parque eólico de grande porte e hoje a energia eólica já é a segunda fonte de geração do Brasil. Quando nós olhamos para a matriz elétrica, a gente está vendo uma grande diversificação dessa matriz com fontes renováveis, e esta diversificação da matriz é muito importante, porque ela traz segurança para o abastecimento. Quando um recurso falta ou ele se reduz, a gente pode usar outra fonte de geração. Então, esse é o conceito da energia renovável, e nós temos uma quantidade muito grande dessa energia para fazer a expansão da nossa matriz para o futuro e contribuir para a redução das emissões e para que alcancemos os objetivos de Net Zero em 2050 e ajudar o planeta a ser preservado, já que nós estamos passando por um momento muito importante de mudanças climáticas e nós precisamos conter essas mudanças climáticas. Elba, só falando um pouquinho, né? Você falou um pouco da fonte eólica, né? Das fontes, outras fontes renováveis que vieram depois das hidrelétricas e como isso se complementa, né? A gente acabou de passar aí um ano difícil, né? Com uma estiagem grande, né? Com uma falta de água considerável, e essa matriz nossa, né? Bem complementar, assim, acho que ajudou bastante esse último ano, né? Então, a gente tem realmente que, quanto mais completa for a nossa matriz, né, melhor para o setor. Sem dúvida, a gente trouxe um pouco desse tema num outro episódio que a gente falou especificamente da crise, e ali acho que a gente conseguiu trazer até, deixar muito forte essa questão da segurança energética que a Elbia nos falou aqui agora. E, Elbia, mais complementando aí a pergunta inicial, como que está esse cenário da energia renovável no Brasil quando a gente se compara com os outros países? Porque você tocou até no ponto aí do nosso compromisso, né, de longo prazo, de contribuir aí com o futuro do mundo, né, não só do Brasil, mas do mundo. Como que está a nossa posição em relação aos outros países? Esse aspecto é muito importante, porque já há um movimento muito forte das economias mundiais, desde a segunda metade dos anos 90, de procurar por recursos renováveis para a produção de energia e substituir principalmente o petróleo, né? E, na ocasião, o motivo não era ambiental, era um objetivo mais econômico, de segurança energética. Nos últimos tempos, principalmente a partir do Acordo de Paris, da COP de Paris, que foi em 2015,
os países começaram a discutir acordos para a redução dos combustíveis fósseis na sua matriz e estabeleceram as metas. E, ao estabelecer essas metas, assumiram esses compromissos e o Brasil participou desse compromisso. Só que o Brasil ele já parte nessa corrida, que nós chamamos de corrida da transição energética, numa posição muito favorável pelo fato de que nós já aproveitamos fortemente os recursos renováveis. Quando nós falamos em matriz elétrica, a matriz elétrica brasileira ela tem 87% de participação de fontes renováveis, enquanto a maioria dos países não passa de 15%, 20%. Quando nós falamos de matriz energética, que já é o uso da energia de forma geral, não só para a eletricidade, o Brasil tem hoje 48% da sua matriz renovável e o resto do mundo em torno de 15%. Então, a nossa posição de partida já é muito favorável, mas é claro que nós não podemos ficar acomodados nessa favorabilidade, e sim nós precisamos pensar mais nas novas tecnologias e agregar na nossa matriz cada vez mais essas fontes, e neste sentido nós estamos caminhando muito bem. Nós tivemos recentemente a publicação do PDE, que está em consulta pública, e quando nós olhamos para o futuro, 2030, 2035, o Brasil vai aumentar ainda mais a participação de fontes renováveis na matriz. Tem um super potencial, né? Isso a gente sabe que tem. Então, não tem por que não aproveitar isso. E é muito bom saber que a gente está numa posição de destaque aí quando a gente olha para o mundo como um todo, né? E aí, Karen, conta pra gente como que você está vendo aí essa renovação, né, da geração, esse crescimento da geração renovável, como uma fonte aí realmente de fornecimento de energia, se é que eu posso falar assim, mas de entrega de energia para as empresas, para o grande público, né, para as residências, que é a grande parte aí dos consumidores hoje do Brasil. E qual que é o crescimento que você tem visto disso? Assim, como você sente isso no dia a dia aqui à frente dos nossos negócios? Vamos lá. Assim, primeiro falar um pouquinho do crescimento da fonte, né? A Elbia comentou que a gente teve a primeira eólica aí entrando em operação há cerca de 15, 16 anos atrás. De lá para cá, a tecnologia evoluiu muito, né? E junto com a evolução da tecnologia, a gente conseguiu uma redução considerável no custo dessa geração, né? Então, isso é bem importante, né? Porque a tecnologia e a evolução tecnológica permitiu que a gente tenha hoje torres, né, muito mais altas, né, com pás maiores, então a gente consegue aproveitar mais a força do vento e dessa forma reduzir o custo, né, de implantação de um parque eólico e ter um preço bem competitivo, cada vez mais competitivo dessa fonte no setor, né? Quando a gente olha, acho que nos dados recentes aqui, né, quando a gente olha a questão de crescimento das fontes no Brasil, a eólica ela tem o maior crescimento absoluto, né? Mas a gente também tem a fonte solar, quando a gente olha, né, no crescimento relativo, ela também vem crescendo de forma considerável nos últimos anos, né? Tem ganhado aí um espaço grande com a questão da possibilidade dela ser mais distribuída do que a eólica, né? Então, isso faz com que a gente também comece a aproveitar essa outra grande fonte que a gente tem de recurso no Brasil, né? Que é a nossa insolação, né? Que a gente tem um potencial muito grande e que ainda não estava sendo explorado, como começou a ser explorado mais recentemente, aí nos últimos 3, 4 anos, né? Também aqui caminhando com a redução de custo, né? Porque essas coisas elas andam juntas, né? A gente tem, né, e tem todos esses compromissos ambientais, tem a consciência hoje muito maior da sociedade como um todo, das grandes empresas, né? Mas se a gente não conseguir apresentar custos competitivos, né, também fica muito difícil a gente conseguir fazer a inserção adequada da fonte. Então, acho que um papel muito grande da indústria do setor elétrico é trabalhar nisso, para que a gente tenha fontes, né, que são renováveis, mais competitivas possíveis, né, sob o ponto de vista de preço para o consumidor final, né, seja ele a indústria ou seja ele o próprio consumidor, a gente lá nas nossas casas, né.
Então, acho que esse é o papel do lado do setor elétrico, e do lado da indústria, do consumidor, né, do grande cliente, né, em especial, que hoje pode fazer essas opções, né? Cada vez mais o grande cliente também tem olhado para os compromissos, né, com a sociedade, com o mundo, né? Acho que a gente tem bem recentemente aqui, né, uma mudança bem grande, toda essa questão do ESG que a gente tem discutido bastante, os compromissos, né, que as empresas têm assumido, né, não só aqui no Brasil, mas internacionalmente, né? A gente tem visto isso acontecer agora de forma prática. A gente escuta, acho que há algum tempo, né, Elbia, né, falar sobre isso, né, sobre a importância, né, sobre os compromissos, né? Mas eu acho que de 3 anos para cá, a gente vê realmente o movimento da grande indústria buscando energias de fontes renováveis claramente, fazendo a opção, né? Muitas vezes até com acréscimo de custo, né? Mas um custo que se reverte em imagem, que se reverte em benefícios para a sociedade como um todo, olhando aí para os compromissos ambientais que a gente tem, né? Olhando para o mundo como um todo. Então, acho que isso é muito bacana. Então, acho que aqui tem um casamento bem legal do setor elétrico do Brasil, que está pronto para oferecer, né? E essas fontes cada vez mais competitivas e com produtos, estruturação de produtos para atender ao mercado, e do outro lado, os consumidores também cada vez mais conscientes, assumindo seu papel na sociedade, né? E buscando, sim, fazer escolhas mais corretas na hora de olhar para o seu portfólio de aquisição de energia e escolher, né, de forma mais consciente aqui as fontes renováveis. Então, isso acho que tem sido um casamento bem legal. Isso tem impulsionado muito o crescimento das fontes renováveis no Brasil, né? Hoje a gente vê, há um tempo atrás a gente discutia, né, Elber? Não, o setor, a gente precisa do planejamento, precisa dos leilões das distribuidoras, senão a gente não expande a geração, e a gente precisa expandir, porque o Brasil é um país em crescimento, né, diferente de outros países, quando a gente se compara com a Europa, tal, que não cresce tanto. No Brasil, a gente tem que planejar diferente, a Elba entende bem disso, a gente tem que planejar o crescimento com antecipação, porque demora muito para a fonte entrar em operação, tal. E hoje essa discussão ela perdeu o sentido, né? Porque o Mercado Livre tem expandido o setor de uma forma muito acelerada, né? Com fontes renováveis, que o tempo de colocação dessa fonte, né, em operação reduziu muito, né? Então você coloca um parque solar grande em operação em 1 ano, um parque eólico em 2 anos, né? Então a gente consegue. Antes a gente estava planejar o crescimento do setor com 5 anos de antecedência, 5 ou 6, para construir uma grande hidrelétrica, a gente leva aí 5 anos, tal. E hoje essa não é mais a nossa realidade. A gente consegue injetar energia no setor aqui de forma bem mais rápido. E, por outro lado, a gente também consegue hoje garantir que o Mercado Livre tem expandido o setor. Essa foi uma grande discussão durante muitos anos, né? De que quem garantia o crescimento e a expansão do setor era só o mercado regulado, tinha uma discussãozinha no setor elétrico, e hoje, quando a gente olha o volume de pedidos de autorização, de outorgas que a gente tem na ANEEL para Mercado Livre, é realmente impressionante. Interessante. Então, muito do que a gente tem visto aí da expansão, né, dessa geração, tanto renovável principalmente, tanto solar quanto eólica, tem vindo dessa demanda nova que está crescendo, é isso? Eu acho que é isso, assim, a gente casou as duas coisas, né, Elbia? Eu acho que é a demanda que vem pela consciência do lado do cliente e também a competitividade das fontes, né, que a indústria do setor elétrico conseguiu trazer. Uhum. E Elbia, você tem notado isso também aí junto com as fontes eólicas, aí com o que você está um pouco mais inserida aí no dia a dia, digamos assim. Quando a gente fala de eólica, também essa percepção de crescimento, de evolução, ela tem acontecido? A fonte eólica, ela
teve a felicidade de ser pioneira em 2 processos importantes. O primeiro, como nova tecnologia renovável, então, lá atrás, quando o governo contratou o Proinfa e fez seus primeiros projetos eólicos para experimentar essa nova tecnologia, que, aliás, nem era muito competitiva, se tornou mais competitiva nos últimos anos. E pelo fato desta fonte ter crescido muito no Brasil e ter alcançado um elevado grau de competitividade, em 2017 nós tivemos um leilão e naquele ano a eólica se tornou a fonte de energia mais competitiva do país, mais competitiva inclusive que a hidrelétrica, que é a nossa fonte historicamente competitiva. Diante dessa mudança, que eu falo que foi um ponto de inflexão em termos de preço e custos do setor eólico, o mercado livre passou a se interessar pela fonte eólica, passou a se interessar mais pela fonte e nós passamos a ter os primeiros contatos a partir de 2018 e nos anos de 2018, 19, 20 e este ano também, a contratação no mercado livre, ela responde por cerca de 75% de todos os nossos contratos. Então, esse crescimento forte do mercado livre está muito associado, de um lado, à redução do custo de produção da eólica e a sua competitividade, e de outro, por causa da pauta ESG, que se tornou mais forte nos últimos 2, 3 anos, em que as empresas estão buscando ativos com uma questão ambiental muito forte, mas com aspectos sociais relevantes e a governança das empresas partindo para esse desenho, para esse modelo de negócio. Então, a partir daí, novos contratos surgiram e surgiram também alguns movimentos em que as empresas passam a fazer a substituição da sua energia. Os contratos que tinham no passado, eles estão sendo renovados e renovados com essa fonte eólica, fonte solar, no mercado livre. Elber, você falou uma palavra aí, me trouxe à mente, você trabalha com isso bastante, você tem isso assim, na pele, sangue. Né? A gente sabe disso, né? Você falou um pouco da questão social e também isso, quando a gente olha para a eólica, a gente vê isso no Brasil, né? Porque, de fato, é uma fonte que fortemente desenvolvida no Nordeste em razão dos nossos ventos, né? E trouxe para lá, para essas regiões, um desenvolvimento social super relevante, com compromisso das empresas de desenvolvimento social, das empresas, e aqui a CPFL é o maior gerador de fontes renováveis do Brasil, de eólica. Então, a gente olha isso e vê a transformação que acontece também sobre esse ponto de vista social no nosso país, né? Então, a oportunidade que a gente trouxe também com essa fonte de desenvolver o nosso Nordeste, né? Esse aspecto social é hoje um dos fatores mais relevantes quando você está pensando em várias fontes, porque se você percebe, nós temos um desenvolvimento tecnológico grande que permite que tenhamos várias outras fontes e muitas opções. Agora, quando você vai medir esses efeitos, você não está falando mais de produção de eletricidade apenas, você está falando da produção de energia que traz crescimento e desenvolvimento econômico para as regiões. Nós fizemos um estudo, esse estudo foi publicado, inclusive no final do ano de 2020, mostrando que a região Nordeste, a partir do momento que recebeu os seus parques eólicos, as regiões, os estados, os municípios que receberam, elas tiveram um aumento do PIB de cerca de 22% e um aumento do IDH-M, que é o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, da ordem de 21%. Então, esses números, eles provam aquilo que nós já sentíamos, né? Porque nos nossos parques, inclusive foi num parque da CPFL, eu estive na região de Parazinho, que eu percebi o quanto o vento, ele levava essa bênção de desenvolvimento econômico para as regiões, e numa região que realmente é carente de recursos e que está se tornando muito rica pela chegada dos nossos parques eólicos. Eu ia comentar que eu fiquei realmente super curiosa, porque recentemente eu estive no Nordeste e eu passei por muitos parques geradores, né? E assim, quando você vê aquilo, você vê a magnitude do negócio, né? Muito assim, o desenvolvimento de fato que isso tem trazido ali para a região, que eu pude até. Não fiquei tão ali perto de Fortaleza, fui para o Ceará, né? Não fiquei tão perto de Fortaleza, fui para a parte mais
mais para dentro assim do estado. Então é muito interessante você ver isso assim, e que realmente assim a coisa está acontecendo e parece que está crescendo, né? A olhos nus, sem falar de dentro do setor, olhando de fora, né? Parece que realmente aquilo está tendo um desenvolvimento e a gente vê na prática quando você vai e olha uma torre. Não sei se as pessoas já tiveram essa oportunidade, mas é muito magnífico, é muito, não sei, assim, dá uma sensação muito legal, assim, de puxa vida, olha só como as coisas evoluíram e como que isso está aqui agora com a gente, né? Eu fiquei muito feliz, assim, eu fiquei super curiosa, né? Eu queria parar em todos para ver e tal, mas não dava, então eu me contive olhando de longe mesmo, que já é, nossa, excepcional, é muito legal mesmo. E aí, assim, eu tentava ver o nome das empresas também, e eu sei que a CPFL está lá com alguns parques, tem outras também, mas eu sei que a gente estava, eu falei, tentar aqui, mas não deu para entrar para conhecer, mas planejado para poder estar à frente desse tipo de renovação aí, né? E trazer a energia renovável de fato como um pilar tanto da sustentabilidade dos negócios quanto da sustentabilidade do país como um todo. Bom, a CPFL acho que pioneira aqui, antes da gente ter Mercado Livre, antes do setor abrir para o Mercado Livre, as nossas distribuidoras já compravam e incentivavam, dentro da sua área de concessão, o desenvolvimento da geração de biomassa de cana-de-açúcar. A CPFL paulista aqui tem uma região muito forte de geração, de produção de cana-de-açúcar, né? Então, desde muito tempo, a gente já compra o excedente de geração, incentiva essa geração. Também lá atrás, antes das fontes ainda eólicas entrarem em operação, a gente fez um trabalho muito interessante no pós-racionamento, de substituição de caldeiras, de investimento nas usinas de cana-de-açúcar, para realmente aprimorar a geração, né? E a gente trouxe, assim, eu diria que muitos usineiros para o setor elétrico, com contratos de longo prazo, né? Com parcerias que a gente fez há muitos anos. Depois, a CPFL decidiu investir. A gente tem, a Elbia falou aí que lá atrás a gente teve o Proinfa, né? Que foram os primeiros parques eólicos, onde a gente conseguiu viabilizar a construção dos primeiros parques eólicos, e a CPFL tem ainda contratos do Proinfa. A CPFL estava lá atrás nessa operação. A CPFL decidiu criar a CPFL Renováveis, né? Um braço da CPFL Energia, dedicado à geração, naquele momento, de biomassa, e em especial de eólica, né? Com um pipeline crescente de geração. E aqui, de fato, é um ciclo virtuoso, né? Porque se a gente não tivesse começado o Proinfa lá atrás, né, Elbia, a gente não teria incentivado esse tipo de geração no país, a gente não teria conseguido fazer a evolução tecnológica que aconteceu, né? Graças ao início. Tudo que começa, a gente tem que começar. Às vezes o custo ele não é o mais adequado, mas a gente tem que olhar lá para frente e falar assim, bom, hoje está assim, mas qual é o potencial dessa fonte no país? E qual é o potencial de ganho tecnológico que a gente vai trazer começando, né? Então, foi muito bacana. A CPFL tem tido um papel excepcional aqui no desenvolvimento das fontes renováveis no Brasil. E também a gente tem trabalhado muito, você sabe disso, né, Marcinha? Em produtos para os clientes finais. Então, lá atrás, toda essa energia ela era dedicada para o mercado regulado, né? Então, era um modelo de gestão, era um modelo de contratação, era um modelo de negócio. Hoje é um modelo de negócio bem diferente. Hoje é um modelo de negócio mais próximo, mais discutido, né? Como é que a gente evolui em parceria, muitas vezes, com um grande cliente, né? Então, isso também é muito bacana. Eu acho que a gente também conseguiu, como empresa, estar atento a isso e evoluir nos produtos para a gente atender da forma mais adequada a esse cliente final. E eu, como
consumidor final, uma indústria, um supermercado, um shopping, que quero ter acesso a essa energia renovável pelos meus compromissos também, enfim. Qual que é a melhor forma de buscar esse acesso? O que essas empresas precisam fazer ou por onde elas precisam começar para poderem usufruir de todos esses benefícios da energia renovável? O nosso modelo hoje, o modelo do setor elétrico, ele tem um desenho de expansão e de uma expansão para o mercado livre. Então, a gente tem duas possibilidades: ou você se torna um consumidor livre, e aí tem uma portaria do Ministério que vai estabelecendo os limites, era 3, depois veio para 2, depois veio para 1,5, depois veio para 1, e no futuro, né, breve, a gente também vai ter a possibilidade dos consumidores abaixo de 500 que vão poder escolher a sua energia e escolher de quem comprar. E quem ele procura? Os geradores de energia renovável, eles são naturalmente comercializadores. Então, você compra direto de um gerador, ou você pode comprar de uma comercializadora. Então, existem as comercializadoras específicas para fazer os seus contratos e os geradores que também atuam como comercializadores, e empresas como a CPFL, que tem a holding, que tem vários negócios. E aí, essa questão do modelo de negócios, né, Karen, eu até chamei de alfaiataria dos contratos. O modelo de negócios é não ter um modelo. Por quê? Cada consumidor tem sua característica de consumo, tem o seu desejo de consumo, e empresas como a CPFL e outras empresas, elas vão lá e desenham o contrato que se adequa àquele consumidor específico. Por isso que eu chamo de alfaiataria, para você fazer o modelo de acordo com o que o consumidor quer. É isso mesmo. E eu acho que os produtos hoje são muitos, né, Elbi? A gente tem aqui os produtos, tanto quando a gente olha venda de contratos, né, de energia renovável, como os créditos também que a gente tem, né, os I-RECs, que a gente hoje já comercializa também. Então, quem tem hoje, por exemplo, tem um contrato já assinado com um pouco mais longo prazo, né, e tem um compromisso já, mas que não é de fonte renovável, pode comprar créditos de fontes renováveis, comercializar. Então, acho que tem bastante produto. Acho que para a gente aqui não ter desculpa, né, de não fazermos a nossa parte, né? Não falta. Acho que é bem bacana aí o conceito de alfaiataria, que eu acho que é isso mesmo. Acho que a gente está pronto para isso. Perfeito. Vocês não vão acreditar, mas a gente já está chegando no final desse papo. Pois é, passou muito rápido, está sendo delicioso, mas a gente vai ter que pensar aqui, dar uma chegadinha para o final. E para a gente arrematar, eu queria trazer 2 pontos aqui para vocês duas, para vocês trazerem a visão de vocês. O primeiro é, como que vocês estão vendo o futuro do Brasil inserido nessa matriz energética renovável? Vocês deram várias pinceladas, falaram várias coisas aqui, mas gostaria de ouvir assim, uma consideração total sobre isso. E quais são os desafios que a gente vai encontrar aí para conseguir desenvolver esse futuro da melhor forma possível? Quem começa? Vai lá, Elbia. Vai lá, Elbia. Pergunta difícil é com você mesmo, Elbia. Bom, é muito importante entender o posicionamento do Brasil nessa busca pela economia de baixo carbono e também entender quais são os principais desafios que o setor precisa passar. O Brasil, no contexto global da busca pela economia de baixo carbono, ele tem uma potencialidade muito grande de liderar esse processo, justamente pelo fato de ser um país extremamente rico em recursos renováveis para a produção de energia, pela vantagem que ele tem de partir nessa corrida da transição energética numa posição já muito favorável, né? O segundo lugar está bem lá atrás. Então, o Brasil tem toda essa potencialidade. Agora,
Eu costumo dizer que o fato da gente ter essa riqueza não pode nos deixar numa posição confortável e não fazermos mais, né? E eu entendo que é nosso papel, nós do setor de energia, a Karen, o papel dela enquanto empresa, eu como representante das empresas do setor de energia, nós temos que ficar atentos a esta corrida da transição energética e posicionar melhor o Brasil nesse processo, dada a potencialidade. Considerando que energia é um bem de infraestrutura de alto valor e isso traz desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, eu tenho usado a expressão transformação energética e não simplesmente transição energética. O Brasil tem talvez uma das poucas oportunidades que já teve de transformar a sua sociedade por meio do processo de transição energética. Então, a gente tem que estar lá, estar nas discussões lá fora, na discussão global da transição. Agora, a gente tem desafios? Sim. Eu costumo dizer que a maioria dos países tem um problema de escassez e eles precisam fazer fortes investimentos para buscar energias renováveis porque os recursos são escassos. O Brasil precisa gerenciar a abundância. E gerenciar a abundância não é uma matéria fácil. Então, o Brasil precisa ter esse cuidado no gerenciamento e, ao mesmo tempo, tem que olhar para o futuro, para as novas tecnologias, para o que está chegando. E, no caso dos setores renováveis, nós estamos vendo a chegada muito forte de eólica offshore, de eólica em alto mar. Nós estamos também com os projetos híbridos, que você coloca eólica e solar no mesmo sítio. Nós temos que investir também em armazenamento, baterias ou armazenamento via hidrogênio e a chegada do hidrogênio verde, porque o futuro que já está sendo decidido agora, neste momento, ele demonstra que nesse processo de transição nós estamos saindo da sociedade do petróleo para a sociedade do hidrogênio e para a sociedade do hidrogênio verde. Net zero significa você fazer investimentos em fontes descarbonizadas, que já são renováveis por definição, ou limpas, como é o caso da nuclear. A nuclear não é uma fonte renovável, mas ela é uma fonte limpa, porque ela produz energia elétrica sem emissão. Então, muitos países estão investindo em nuclear, em novas tecnologias nucleares, para chegar lá na frente e responder essa necessidade de energia com novas tecnologias. Nós temos todas as ferramentas em mãos, né? E o Brasil mais ainda. O nosso grande desafio é fazer a gestão dessas ferramentas para que a gente possa chegar num equilíbrio de economia, na chamada economia de baixo carbono. E o Brasil é um país fundamental nesse processo de reduzir as mudanças climáticas, de fazer a transição energética e a nossa responsabilidade salvar o planeta. Que maravilhoso. Acho que a Elga colocou aí que, de fato, assim, a gente tem que gerenciar a abundância, né? E nesse sentido, o Brasil é um país aí abençoado por Deus, né? Pelo volume de fontes que a gente tem. Olhando para esse cenário, e o grande desafio é esse mesmo, é fazer a gestão de tudo isso, e a gente precisa começar isso ontem, né? Então, a gente precisa... as fontes, elas têm a expansão aqui no local onde a gente tem o recurso. E a gente, como um país continental, que é o Brasil, a gente precisa saber gerir de forma adequada o transporte desse recurso dentro do país. Então, e isso a gente tem que fazer com planejamento com muita antecedência, né? Diferente aí de um parque solar que entra em 1 ano em operação, um eólico que entra em 2 anos, uma grande linha de transmissão aqui, a gente está falando de 4 a 5 anos, né, para entrar em operação. E se a gente não planejar isso com antecedência, a gente começa a ter um desequilíbrio entre a gente tem uma abundância de recurso numa região e a necessidade do recurso está em outra. E a gente não consegue fazer a gestão de forma ótima, né? Então, eu só acrescentaria um pouquinho aqui do que a Elbia falou, que a gente precisa saber gerenciar a abundância, né? A gente precisa saber planejar bem a expansão do nosso setor, né? Sabendo que ele expande hoje sem esse planejamento que a gente tem da distribuidora lá com 5 anos de antecedência, ele expande de forma muito mais rápida e acelerada,
para o Mercado Livre, né, sendo aqui impulsionado pelo próprio Mercado Livre, mas o setor como um todo, né, principalmente aqui o papel do planejador, de olhar para essas fontes, entender com antecedência aonde essas fontes vão se desenvolver, aonde ele precisa destacar recursos para a gente poder ter cada vez mais o nosso país mais integrado sobre o ponto de vista de aproveitamento dos recursos. E também aqui essa questão toda de como é que a gente faz esse início de investimento, né, Elber? Aqui a gente já fez o início lá atrás, em fonte solar, em eólica, nessa questão do armazenamento, né? Isso é super relevante também, né? A gente tem aí vários P&Ds na ANEEL, a CPFL mesmo tem aqui participação em alguns P&Ds bem bacanas, bem interessantes, de baterias, de armazenamentos. A gente tem até num parque eólico nosso fazendo essa compensação. Então, isso é muito bacana. A gente tem que olhar para o Brasil e olhar aí, hidrogênio verde agora, toda essa questão dessa nova tecnologia que chega e a gente, de fato, não tem falta de recurso, muito pelo contrário, mas a gente precisa planejar de forma muito adequada para a gente fazer o melhor proveito disso e o nosso papel aí nessa sociedade mundial. Maravilhoso ouvir vocês falando, assim, dá vontade de estar nesse futuro. Espero que ele chegue logo, para que a gente possa aproveitar de todos aí, ó, batendo na porta, né, Elvia? Tá batendo na porta. Chegou. Acho que é muito incentivador, dá um ânimo saber que o futuro é muito promissor, que a gente aqui como país, e aí eu incluo também as empresas, os agentes, tudo que vocês representam, aliás, muito bem representados aqui, estão puxando isso de uma forma tão protagonista que, com certeza, aí sendo exemplo, né, para muitos outros países. E vamos focar aí nessa gestão, hein, gente? Vamos lá. Precisar aí, a gente vai mexer os pauzinhos para a gente não se perder nesse caminho, porque eu tenho certeza que ele vai ser incrível. Já está sendo, né? Então, não tem como dar errado. Eu acredito nisso. Até pela competência das pessoas que eu sei que estão à frente aí desses assuntos. Bom, tenho que encerrar. Deu nosso tempo, de verdade, estava uma delícia, mas não tem jeito. Eu estou super feliz de ter conduzido esse papo maravilhoso aqui com a Karen e com a Elbia. Foi uma aula, foi demais, assim, muito feliz de ter esse momento histórico com grandes mulheres do setor, trazendo todo o conhecimento e muita esperança. Acho que esse é um ponto assim que alto aqui para mim, que eu vou sair daqui muito feliz, com esperança de que a gente está no caminho certo. Alguns desafios virão, como tudo na vida, mas eu também tenho certeza que a gente está preparado aí, pelo menos a parte técnica, né, do conhecimento, a gente está super preparado para encarar esses desafios e fazer aí do Brasil, das empresas e das pessoas um lugar melhor, com um ambiente bom para a gente poder crescer, se desenvolver em todos os ESGs aí do mundo, do momento. E é isso, gente. Muito obrigada. Elbia, muito obrigada pela sua participação, pelo seu tempo, por estar aqui com a gente e por aceitar o nosso convite. Se você quiser fazer alguma consideração final, fique à vontade, este é o momento. Só queria cumprimentá-los pelo podcast, pelo videocast, né? E queria agradecer a oportunidade, reencontrar a Karen, ainda que seja por vídeo, mas espero que a gente se veja em breve. Parabéns pelo trabalho de vocês, muito obrigada, foi um prazer. O prazer foi nosso, Elbia. Karen, muito obrigada também pela sua participação, por compartilhar aqui com a gente o seu conhecimento. Se você quiser fazer suas considerações, fique à vontade. Também agradecer você e a equipe, né, por terem montado aí, unido aqui, eu e Elbia nesse podcast muito bacana. Somos amigas aqui há muito tempo, parceiras de setor, muitas batalhas juntas, né, Elbia?
mais amigas ainda, acima de tudo, aqui, há um bom tempo vivendo esse setor elétrico que está na veia. Então, obrigada, Elbia, por estar aqui hoje com a gente. Obrigado, Márcia, pela organização. Obrigada a vocês por fazerem história aqui junto comigo. Bom, então é isso aí. A cada 15 dias, mais um pouco dessa conversa maravilhosa para vocês poderem aproveitar de todo esse conhecimento, aumentar o seu conhecimento, contribuir com o nosso conhecimento sobre o setor e sobre a nossa vida. No fim, energia é vida. Aguardo vocês no próximo episódio. Não esqueçam da notificação para vocês estarem junto com a gente sempre, e no momento que tiver ali um novo episódio, não percam, que a gente tem muita coisa legal para trazer para esse momento de saber, né? Eu sou a Márcia Mantovani. Obrigada por assistir este episódio do Se Liga. Te encontro no próximo. Até mais. Se Liga, o seu podcast sobre energia na potência máxima. Uma iniciativa CPFL Soluções.